Bom, estamos aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Fernando e a matéria que eu estarei ensinando hoje será relativa a frações e porcentagem. Essa matéria é muito importante no âmbito da matemática como um todo, em todo tipo de operação e em todo tipo de cálculo. Eu começarei pelo tema de frações e logo após farei porcentagem. Bom, fração. O que é uma fração? Uma fração é em quantas partes de um todo ele foi dividido. Olhe para essa imagem. Aqui temos 6 espaços e apenas um dele foi retirado, foi marcado de azul. Note que se a gente tem 6 espaços e um dele é retirado de azul, nós temos isso aqui, tiramos 1/6 daquela parte. Ou seja, vamos dizer que você tem um tabuleiro 6 bolos. Vamos dizer que isso aqui seja um tabuleiro. E você pega um. Quanto que você retirou daquele tabuleiro de bolos? Você retirou 1/6 daquele tabuleiro de bolos. Numerador. O numerador ele indica a quantidade de partes que foram retiradas de um todo. Por exemplo, aqui 1 foi o que foi retirado desses 6 aqui. Na analogia do bolo, poderíamos dizer que eu retirei apenas um bolo do tabuleiro de 6 bolos. Entendeu? E, bom, caso tenha dúvida ou esteja indo rápido demais, você pode pausar o vídeo e assistir ele com calma e de maneira mais que você tenha melhor entendimento. Bom, abaixo, este número de baixo, ele é chamado de denominador, que é o número que indica em quantas partes iguais será dividido o número de cima. É basicamente o total, o nosso total. Por exemplo, aqui eu teria 6 no total e o denominador é esse indicador de total. Aqui o numerador é quantas partes foram retiradas desse total, como diz aqui, de um todo. Aqui também é o mesmo exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem 4 lados e eu pintei apenas um lado, ou seja, desses 4 eu retirei apenas uma dessas partes. Ou uma pizza, por exemplo, que você tem 4 partes e você come apenas uma parte. Essa uma parte que você comeu seria o numerador e a pizza como um todo seria o denominador. Sabendo disso, vamos para o próximo tópico, que é os tipos de frações existentes. Primeiro tipo, a fração própria. É uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, por exemplo, a pizza. A gente não come um pedaço que é maior do que a própria pizza. Isso seria uma fração própria. Fração imprópria. É uma fração em que o numerador é maior que o denominador. É quando a gente tem uma demanda maior que o número daquele objeto. Por exemplo, se tem uma pizza de 4 pedaços e eu quero comer 5, eu vou ter que comer 4 dessa pizza e vou ter que comer mais um de outra pizza. Fração aparente é uma fração imprópria em que o numerador é múltiplo do denominador. E sua característica é que sempre ao dividirmos o numerador pelo denominador, encontramos um número inteiro. É quando a gente tem números inteiros na divisão entre o numerador e o denominador. E nunca daria no seu resultado, nunca vai dar no seu resultado um número com vírgula, sempre um número inteiro. Por exemplo, 6 dividido por 3 daria sempre um número inteiro, que daria 2 no caso. Aqui os exemplos. Exemplo de fração própria. Note que aqui, olha a quantidade de lados e a quantidade que marcamos. Fração própria. Um exemplo disso.
No seu todo, ele tem 8, certo? Aqui tem 8 lados e nós marcamos 5 desses lados. Ou seja, isso é um exemplo de fração própria, quando o numerador é menor que o denominador, que a gente não precisa demandar outro desse. Agora já na fração imprópria, note que aqui nós temos 3 lados marcados, ou seja, 3 de 3, mas a gente quer marcar mais, ou seja, a gente quer marcar 5, então a gente precisa de outro para atender essa demanda, o que gera isso aqui, 5 para 3, que aqui a gente sabe, a gente não tem como suprir com apenas esse número, então a gente vai marcar em outro. Isso é uma fração imprópria. Fração aparente é um tipo de fração imprópria que os numeradores são múltiplos dos denominadores, ou seja, dividimos o numerador pelo denominador e iremos obter valor inteiro como resposta. Por exemplo, aqui temos 2 quadros completos de 6, certo? Mas como a gente precisou demandar de mais um para completar o que a gente queria, por exemplo, 6, a gente precisou criar mais um. E ao fazer essa divisão, 6 dividido por 3, a gente obtém 2, que é um número inteiro. E é por isso que é uma fração aparente, porque o numerador dividido pelo denominador não dá um número quebrado, dá um valor inteiro. Número misto. O que é um número misto? O número misto é uma representação de uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Aqui, correspondente a isto, a gente tem um inteiro, que no caso é 2 de 2, porque a gente tem 2 marcado do total de 2. Aqui outro inteiro, que é 2 de 2 também, 2 marcado de um total de 2. E aqui a gente tem um meio, que como já corresponde à fração, que a gente marcou um desses 2. Somando isso tudo, vai dar 5, 2, porque o denominador não se altera, embora a soma do numerador se altere. Ou seja, esse 2 para 2 aqui, corresponde a um inteiro. O número misto é nada mais nada menos do que uma representação de adições de inteiro a uma fração. Como vocês podem notar aqui. Como cada um desses é um inteiro, corresponde a 1, aqui teremos 2. Então, normalmente, se você vê um número assim, ele corresponde a 2 inteiros com essa classe aqui, que vão se somar a esse. Ou seja, 2.2 mais 2 para 2, aqui ficaria 4 para 4, mais 1 para 2 ficaria 5 para 2, que é o que corresponde aqui. E isso é o que é chamado de número misto. Agora vamos para os exercícios de frações. Bom, questão 1. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 km restantes, a extensão dessa estrada é de... Bom, se aqui é 2/5 de uma estrada e o resto correspondente é igual a 81 km, aqui nós teremos de descobrir quanto vale em quilometragem esses 2/5. Lembrando que sempre vai completar até chegar a 5, porque o inteiro ao todo é 5. Então aqui a gente tem a parte, aqui seria 2/5, e esses 81 km corresponderiam a 3/5. Desculpe, 3/5 seriam 81 km, como isto aqui. Bom, para a gente descobrir esse número, quanto que vale 2/5, teremos de fazer a regra de 3, que é uma regra que você pode usar na maioria das operações matemáticas, que é normalmente para você achar um resultado de uma incógnita, um resultado que você quer achar que é correspondente, que tem alguma relação
citado no texto ou em qualquer tipo de leitura. Bom, aqui temos 3/5 equivale a 81 km, certo? E a gente quer achar os 2/5 da estrada. Quanto que é esse valor? A gente vai fazer a regra de 3. A regra de 3 consiste em basicamente você traçar este lado com esse e este lado com esse, multiplicando. Ou seja, ficaria 3 dividido para 5, 3/5 vezes a estrada, que no caso é nosso E aqui, e 81 km vezes 2/5. Bom, fazendo isso, ficaria 81 vezes 2/5 e 3/5 vezes E. 3/5 vezes E vai só acrescentar esse E a esse 3/5, certo? Enquanto relativo a 81, para resolver fração, multiplicar fração, você multiplica primeiro pelo de cima e mantém o de baixo. O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. 81 vezes 2, 162, dividido para 5. Note que aqui 3/5 já estão juntos ao nosso E de estrada. E daqui nós traremos esse denominador para cá, multiplicando. Por quê? Porque aqui esse sinal é o sinal de divisão. E o contrário da divisão, ou a propriedade inversamente proporcional da divisão, é a multiplicação. Ou seja, se você vai passar um número que está dividindo para o outro lado, ele vai se tornar uma multiplicação. Ou seja, este 5 vai passar para 162 multiplicando. 162 vezes 5 dividido para 5. Bom, como um é o inverso do outro, você pode simplesmente riscar. Ou seja, elimina esse 5 com esse 5. É o que sobraria. Aqui sobraria 0. E esse 3 aqui, desse lado do E, que é o de estrada, viria para cá dividindo. Por quê? Porque aqui, depois que cortou, ficou apenas o 162. E como este lado não tem nada, ele vai passar dividindo. Como podemos ver aqui, 162 dividido para 3, que vai dar o nosso resultado de estrada. Qual a quilometragem da estrada que a gente quer saber, que equivale aos 2/5 da estrada. Ou seja, 2/5 da estrada equivalem a 54 km. Então, a extensão dessa estrada como um todo é a soma dos 2/5 mais os 3/5. A gente já sabia os 3/5 são 81 e descobrimos agora que 2/5 é 54 km. O total, que equivale a 5,5, 5 dividido para 5, ou em fração o inteiro, é 54 mais 81, que daria 135 km. Nossa letra correta é a letra B. Exercício de frações número 2. Uma peça de tecido após a lavagem perdeu 1/10 de seu comprimento e ficou medindo 36 metros. Nessas condições, o comprimento em metros da peça antes da lavagem era igual a... Bom, sempre que você for fazer um exercício de matemática, anote tudo que o texto lhe dá relativo a números. E anote para que você possa identificar e fazer da melhor maneira possível. Se ele perdeu 1/10, ele perdeu 1 de 10, então ele ficou com 9/10. Esses 9/10 equivalem a 36 metros, certo? Bom, fazendo a nossa relação aqui também, iremos fazer por regra de 3. Faremos a regra de 3 porque a gente quer descobrir quanto vale esse 1/10, para que a gente possa saber quanto que a peça valia antes dessa lavagem, que ela perdeu.
Então faremos a regra de 3. Esse 36 com esse 1/10 e esse 9/10 com o P de peça. Bom, fazendo a nossa multiplicação cruzada, teremos 36 vezes 1/10. Aqui nós multiplicamos 36 vezes esse 1, que vai dar 36 sobre 10, certo? E aqui 9/10, 9/10 vezes P. Note que os números eles não se misturam com letras. A letra fica sempre ao lado dos números. 9/10 P de peça. Aqui, fazendo a nossa organização, esse 10 de peça vai passar para o outro lado multiplicando, igual no exercício anterior. Esse estaria 36 dividido para 10 e esse 10 aqui de 9 passaria para o outro lado multiplicando. E como aqui é 10 no numerador e aqui também é 10 no denominador, nós podemos cortar um com o outro, porque tanto faz você fazer multiplicar 36 vezes 10, que daria 360, e depois dividir ele por 10, que voltaria ao 36. Então o que sobra aqui é o nosso 9, que após vir para cá, ele vai descer para a escala de denominador. Então no próximo passo ele vai dividir esse resultado para isolar o nosso P de peça, para que a gente possa descobrir o P de peça. Sempre que você tiver uma letra numa conta, numa equação, você isola a letra e vai passando os números para o outro lado. 36 dividido para 9 igual a P de peça, que é o nosso resultado que a gente precisa. 36 dividido para 9 é igual a 4. Ou seja, 1/10 é igual a 4 metros. Logo, 36 mais 4 igual a 40 metros, que é o total desse inteiro. Letra B é a resposta correta. Exercício de frações. O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. É a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil quilômetros, sendo 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, cobrindo parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchentes. As cheias chegam a cobrir até 2/3 da área pantaneira. Durante o período chuvoso, a área alagada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de... Bom, o que ele quer saber aqui é basicamente a área na qual vai ser alagada pelas enchentes. Então você pega a área total e depois você multiplica pelos 2/3 que ele pede. Ou seja, 210 mil quilômetros quadrados seria a área total. E a nossa conta seria basicamente isso, 210 mil quilômetros quadrados vezes 2/3. Vezes 2/3. Lembrando que a multiplicação você multiplica pelo numerador de cima, que seria o 2, e depois dividir pelo denominador, dá 140 mil quilômetros quadrados. Ou seja, a nossa resposta correta é a letra C. Exercício de fração número 4. Um auxiliar de enfermagem deve trabalhar 30 horas semanais. Devido a um acúmulo de serviço na semana passada, ele precisou fazer 12 horas extras. A fração que corresponde a quanto ele trabalhou a mais do que o previsto é... Bom, aqui temos 30 horas, que seria o total de horas semanais, e as 12 horas extras que ele precisou fazer. Nós vamos resolver isso aqui através da simplificação, que é um método em que você vai dividindo uma fração até que não tenha mais como você reduzir ela. A simplificação, você diminui os números. E se você diminuir essa fração de horas fazendo a relação, você consegue achar esse resultado. Note que 12 horas extras dividido por 30 horas, e agora nós vamos reduzir os dois dividindo por um número que possa dividir os dois ao mesmo tempo.
12, que aqui no caso é número par, 12 dividido para 2 daria 6, e 30 dividido para 2 daria 15. E logo após, lembrando que você deve começar pelo primeiro número divisório, o menor número divisório possível. Então não comece com 3 se não permitir. Por exemplo, se você não puder usar o 2, você terá que começar pelo 3. Os dois números não forem divisíveis por 2, comece pelo número 3. Então aqui a gente pode começar pelo 2. Então, dividindo por 2 os dois números, e logo após 6, 15 dividido por 3, que é igual a 2 quintos. Esse 6 dividido por 3 é 2, e 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, aqui temos a nossa resposta, que ele pede a fração correspondente a quanto ele trabalhou a mais do que o previsto. 2 quintos é esta fração. Letra C é a nossa resposta correta. Paulo comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Bom, quando ela diz que a mesma quantidade do produto, isso quer dizer que ambos os potes tinham a mesma capacidade. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores chocolate e baunilha. Ou seja, um tinha 3 sabores e o outro tinha 2 sabores. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor chocolate foi. Bom, nós tínhamos 2 potes. O primeiro tinha 3 sabores e o segundo 2 sabores. A nossa capacidade era 6 e somando os dois sabores com os 3 sabores com a nossa capacidade, nós teríamos a nossa resposta. Temos 5 sabores no total com a capacidade de 6. Pondo isso em fração, nós temos 5 sorvetes ocupando um todo de 6. Ou seja, a nossa letra correta é a letra D. Questão de fração número 6. Marcela e Ana saíram para comprar roupas juntas. Elas compraram 7 blusas, uma saia e 3 calças. Cada calça custou R$ 68, a saia R$ 46, e cada blusa foi metade do preço de uma calça. Note que calça vale R$ 68. Sabendo que Marcela não usa saia e comprou mais calça do que Ana, e que Ana comprou 3 blusas, o valor da compra de Marcela e Ana respectivamente foi D. Respectivamente quer dizer em ordem a qual foi mencionado elas, ou seja, Marcela seria o valor primeiro e Ana seria o segundo valor, que está aqui nas respostas. Marcela não usa saia, ou seja, ela não comprou nenhuma e comprou mais calça do que Ana. Bom, no total temos uma saia, 3 calças e 7 blusas. Como Marcela comprou mais calças do que Ana, e a gente tem 3 calças e 3 não dá para dividir para 2 corretamente, ela comprou mais, ou seja, no caso ficaria 2 calças para Marcela e uma apenas para Ana. E como Marcela não usa saia, ela não comprou saia. Então vamos fazer a organização dos valores primeiramente. A calça vale 68, a saia vale 46 e a blusa vale 34, porque é a metade do preço da calça que cada blusa vale. Marcela comprou, não levou nenhuma saia, mas levou 2 calças, ou seja, 68 vezes 2 e 4 blusas, 34 vezes 4. E Ana comprou uma saia, que é 46, uma calça, que é 68, e 3 blusas. Como dito aqui, 34 vezes 3. Bom, Marcela já havia dito que não teria comprado nenhuma saia. E como Marcela comprou mais calças do que Ana,
O que sobrou para Ana foi apenas uma calça do total de 3, porque ela comprou mais. No total de Marcela, ela gastou R$ 272 nessa compra dela. E Ana gastou 216. Respectivamente, esses valores nas respostas, teremos aqui a letra A, que seria a nossa resposta correta. Exercício de frações número 7. João comprou 2 tabletes de chocolate de mesmo tamanho. Comeu um inteiro e 2/5 do outro. Note que um inteiro corresponde a 5,5, que seria 5 dividido para 5, em fração, que é o inteiro. A fração imprópria, que representa o total de tabletes de chocolate que ele comeu, ou seja, fração imprópria quando o numerador é maior que o seu denominador. João comeu inteiro, que seria este valor, e após comeu 2/5. 5/5 mais 2/5 igual a 7/5, que seria a nossa fração imprópria que ele pede, porque ela ultrapassa no seu numerador o valor do denominador. Então, a nossa letra B é a resposta correta. Porcentagem. Adentrando no tema de porcentagem, entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada por esse símbolo de porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro, ou seja, parte de algo inteiro. O inteiro sempre corresponde a 100% ou a 1, ou seja, 100% pode ser dado muitas vezes a um número inteiro, um número total cheio. E 100 é o número daquilo que você vai retirar. Por exemplo, se todo o seu dinheiro é R$1.000, metade daquele dinheiro seria 50%, certo? Ou seja, metade desse todo. Imagine que aqui seu dinheiro todo é R$1.000. 50% daqueles 1.000 seria R$500, certo? Escrever a porcentagem em 100% é o mesmo que representar um número inteiro. Por exemplo, 10% é representado assim, 10 dividido por 100, logo 10%. 50%, 50 dividido por 100. Por exemplo, aqui, o seu inteiro, aqueles R$1.000, seria esse 100% aqui. Então, seria esse 50%. 20%, 20 dividido por 100. Esse aqui é o valor inteiro. 70%, 70 dividido por 100. Seria esse 70% aqui. Operações com porcentagem. Como saber a porcentagem de determinado número? Os exemplos abaixo. 40% de 600. Como que a gente vai saber isso? Na B nós temos 75% de 400 e 50% de 1.200. Na A, como que a gente descobre isso? 40% equivale a 0,4. Por quê? Porque o número 1 em inteiro, o número inteiro 1 equivale a 100%, ou seja, 40% desse número é 0,4. É só você colocar, por exemplo, se você quer saber 40%, você bota 0,4 e depois multiplica por esse número. 40% vai ser igual a 0,4 vezes 600 vai dar 240, que é o resultado, é o 40% de 600. E assim vai. Por exemplo, 75%, 0,75 vezes 400 dará 300. Ou você pode simplesmente, por exemplo, 300 multiplicar por esse 75 e depois dividir por 100, que dará o mesmo resultado. 50, por exemplo, 50%, 0,5 vezes 1.200, que é igual a 600, que é os nossos 50% da letra C.
Exercício de porcentagem número 1, FGV 2018. Após fazer 80 arremessos à cesta, Marcelinho constatou que acertou 70% deles. Após fazer mais 20 arremessos, ele melhorou seu percentual de acertos para 71% do total de arremessos. Dos últimos 20 arremessos, Marcelinho errou apenas... Note que ele fez 80 arremessos à cesta e logo após ele fez mais 20 arremessos, ou seja, um total de 100. E aí, nesses 100, ele melhorou para 71% do total de arremessos. Nós temos aqui saber quantos arremessos nesses 70% primeiro foram feitos. Por exemplo, 70% de 80 são 56 arremessos que ele acertou. Bom, então, se nós tivermos 80 arremessos menos 56 acertos, nós tivemos 24 erros nas primeiras tentativas, nesse primeiro lance, esses primeiros 80 arremessos. Depois ele lançou mais 20 vezes. Após isso, mais 20 arremessos, ou seja, o nosso total de arremessos ficou em 100. Consequentemente, o número total de erros ao final teria sido de 100 menos 71. Por quê? Porque o 100 é o total. E como a gente teve um número igual à porcentagem, por exemplo, se a gente tirar 71% de 100, a gente vai ter logo 29. E a diferença desses erros do primeiro para o segundo, note que nos primeiros ele teve 24 erros. E no segundo, após melhorar seu percentual de acerto para 71, ele aumentou seu total de erros também. Então a diferença entre o total de erros após a sua melhora é de 29 menos 24, que é igual a 5. Dos últimos 20 arremessos, Marcelinho errou apenas 5, que é a letra B, que é a diferença entre o após o arremesso e antes do arremesso. Nossa letra B é a resposta correta. Exercício de porcentagem número 2. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é... Bom, se 25% são idosos e 40% são crianças, os idosos mais as crianças correspondem a 65% do total dessa comunidade. Aí, sabendo que ele quer apenas saber quantos ele corresponde deste total de 320 pessoas, faremos aqui a nossa relação, porque 65% dividido para 100, que é a nossa regra de porcentagem, daria 0,65. Ou 65% pode ser correspondido em isso, desta maneira, desculpe. E aqui multiplicamos por 320, que dará um resultado de 208. Ou seja, o total de idosos e crianças dessa comunidade é 208 pessoas. Letra D é a nossa resposta correta. Exercício de porcentagem número 3. A prefeitura de uma cidade anuncia que no ano de 2017 recapeou 60% das avenidas da cidade e se compromete a recapear em 2018 80% das avenidas restantes. De 2017 para 2018, a quantidade de avenidas da cidade não se alterou. Sendo assim, em 2018, do total de avenidas da cidade, a prefeitura deverá recapear. Vamos pensar que o total de avenidas dessa cidade seja 100, que é um número fácil para a gente pensar em porcentagem. Supondo que são 100, em 2017 foram recapeadas 60 delas, sobrando 40, certo? E como em 2018 ele se compromete a recapear 80% das avenidas restantes, ele deverá recapear 80% das restantes em 2018, certo? Ou seja, 80% dessas 40 que sobraram é igual a 32, como visto aqui, certo? 80% desses 40 igual a 32. Sabendo que são 100 avenidas,
este valor representa 32% delas. Por quê? Porque estes 80% é o que eles precisam recapear, desses 40% que sobraram. Então, se o total é 100%, 32 deste resultado corresponde a 32% desses 100, certo? Seria o mesmo que eu escrever 32 dividido para 100, que corresponde a 32%. Então, a nossa letra correta é a letra B. Num certo armazém, uma dúzia de ovos e 10 maçãs tinham o mesmo preço. Dúzia de ovos, 12 e 10 maçãs. Depois de uma semana, o preço dos ovos subiu 10% e o da maçã caiu 2%. Quanto se gastará mais na compra de uma dúzia de ovos e 12 maçãs? Não, 12 não, desculpe, 10 maçãs. 12 ovos e 10 maçãs. Os ovos, como eles tiveram um aumento de 10%, e lembrando que 100%, ou seja, o valor dele normal é 100%, então 10% seria 110 dividido para 10. E a maçã caiu 2% do valor que ela tinha, ou seja, ela deixou de ter 100 e diminuiu 2, ou seja, 98 dividido para 100. 110 dividido para 100 daria igual a 1,1 na nossa representação de porcentagem, que é igual a 110%. E 98 daria igual a 0,98, que é a nossa porcentagem em representação, porque ela corresponde ao número inteiro. O número 1 sozinho em porcentagem equivale a 100%. Por isso que aqui é 1,1 e aqui é abaixo do número 1, porque aqui é 98% de 100. 110% menos esse 98%, nós teremos a diferença de 12%. Ou seja, 12% na próxima compra é o que será gasto a mais. 12% será gasto a mais na próxima compra. A letra D é a nossa resposta correta. Exercício de porcentagem número 5. Quanto é 60% de 200% de 80%? Bom, não fique desesperado em relação a essa questão, porque ela é apenas representação e multiplicação, como pode ver aqui. 60 dividido para 100 vezes 200 dividido para 100. Aqui, note que seria o dobro, ou seja, vezes 80%. Esse 80% seria o último a gente retirar, então a gente deixa ele no seu número próprio, ou seja, 0,6, que é 60%, 2, que é um número inteiro, porque 200 de 100 corresponde a duas parcelas desse inteiro, que 100 vezes 2 no caso daria 2, que nós temos 2, vezes 80, que vai dar 96%. Fazendo a nossa multiplicação total, nós daríamos 96%. Letra C é a nossa resposta correta. Em dezembro de 2007, um investidor comprou o lote de ações de uma empresa por R$8.000. Sabe-se que em 2008 as ações dessa empresa sofreram uma valorização de 20%. Em 2009 sofreram uma desvalorização de 20%. Em relação a seu valor no ano anterior, em 2010, se valorizaram em 20% em relação ao seu valor em 2009. De acordo com essas informações, é verdade que nesses 3 anos o rendimento percentual do investimento foi de... Aqui nós temos as opções e sempre anotando tudo relacionado às questões. Bom, nós temos aqui 120%, porque ele cresceu primeiramente 20% no primeiro ano, depois ele decaiu 20%, ou seja, aqui 100, estamos a 120, e aqui diminuímos para 80, e aqui novamente a 120. Fazendo essa multiplicação toda, daremos 1.152. Convertendo esse 1, lembrando que o 1 é o número inteiro, convertendo esse 1 em porcentagem, nós teremos 115.2. Esse 2 seria o ponto, quando a gente tem um número assim, esse quarto número seria colocado em ponto, que seria o ponto 2 em porcentagem.
Então a nossa letra D é a nossa resposta correta. Um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de R$ 315 a mais no seu salário, referente a um aumento de 12,5%. Sendo assim, o seu salário atual é D. Bom, regra de 3. 12,5 equivale a 315, ou seja, 12,5% equivale a R$ 315. E aqui nós multiplicaremos cruzado, que é a nossa regra de 3. 315 vezes 100, que é igual a 315 mil, dividido para 12,5, que é o 12,5 vezes o S. Eu não coloquei o S aqui, mas ele está aqui. Eu fiz logo de maneira rápida, porque eu não separei, mas se eu tivesse isolado 12,5 com o S, eu teria que deixar o S de qualquer maneira, que é o salário que eu quero achar, e passaria para o outro lado dividindo com esse 315 mil. 315 mil dividido... 315 mil não, me desculpe por ter falado errado. 31.500 dividido para 12,5 daria em R$ 2.520. Bom, salário com aumento seria esses R$ 2.520 mais 315 do aumento dele. A gente achou o salário dele e logo após achamos o aumento que ele recebeu referente a esses 12,5%. Ou seja, o salário dele com aumento é R$ 2.835. Letra C é a nossa resposta correta. Me desculpe pela pronúncia errada no 315 mil. E corrigindo novamente, é 31.500 dividido para 12,5, que corresponde à porcentagem, e a nossa letra C é a nossa resposta correta. Eu sou o professor Fernando. Para mais dúvidas, acesse as aulas pelo site www.professormacau.com.br. E caso tenha dúvida nesse vídeo, assista com calma e acesse as aulas pelo site. Muito obrigado. Acesse nossas redes sociais e nosso site. E muito obrigado pela atenção de todos.